Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje a gente vai falar um pouco das vacinas, né? Tem muita gente aí que fala que não serve pra nada, que não vai tomar mais, aquelas coisas todas. Mas enfim, vamos falar um pouco dela, né? Uma coisa que salva milhões de pessoas por ano, mas que a gente só lembra, né, quando a gente precisa dela. Recortando um pouquinho aqui, o queixo tá meio branco aí por causa da pomada, mas agora nós estamos com uma dermato nos apoiando nessa empreitada. Acredito que deva melhorar. Tô tomando um antibiótico bem forte também, que tem até me judiado um pouquinho a questão da infecção, né, que ele joga tudo para fora. É bom por um lado, mas é ruim por outro, né, porque você não consegue se movimentar. Qualquer coisa que você faz, você sente que tá vazando, mas é complicado. Mas tem que ser, né? Não tem outro jeito, né? Então vamos que vamos, sem mais delongas, vamos ao vídeo sobre a maravilha da ciência, né? Que é a vacina. Hoje a gente vai falar um pouco o que realmente é a vacina, como ela funciona, de onde ela veio, tá? A primeira vacina, quem inventou, tá? E de uma maneira bem leve, e deve ser até um vídeo rápido, tá? Quem sabe a gente não valoriza um pouco mais, né, essa injeção aí que veio para ajudar, né? Antes de mais nada, o que é a vacina? De um jeito bem simples, tá? A vacina é um treinamento do seu sistema imunológico. Ela mostra para o seu sistema imunológico pequenas doses da doença, ou até mesmo, tá? Pedacinhos de vírus, de bactéria, né? Às vezes até morta, tá? Para quê? Para ensinar o seu corpo combater aquela bactéria, combater aquele vírus, tá? E com isso, quando você ficar doente, ele já vai saber o que fazer. É como se fosse uma simulação de combate, né? Não tem aquelas simulações de acidente, mas tal, para o pessoal saber o que fazer quando realmente acontecer. A vacina é mais ou menos isso daí, tá? Ela deixa, entre aspas, o seu corpo doente de propósito para você saber se proteger depois, tá? Por isso muita gente que se vacina, quando realmente contrai a doença, não tem tanto problema, né, quanto aquelas que não se vacinam, né? Vacina da gripe, por exemplo, entre outras milhões de vacinas, né? A própria vacina tão debatida, que, né, foi a vacina do Covid, com certeza ela salvou muitas vidas. Mas ela deu trombose, ela menos do que causa trombose numa viagem de avião que dura 12 horas, para você ter uma ideia, tá? Os levantamentos mostram. Eu tive trombose já 2 vezes. A segunda vez, com certeza, não tem nada a ver com a vacina. Mas na primeira vez o médico até falou, não sei por que ele não pôde afirmar que era da vacina da Covid. Primeiro, quando você coloca catéter, você assina um termo onde você fala que está ciente que ele pode vir a causar uma trombose, tá? Então a gente não pode falar que foi por causa da vacina que eu tive a primeira trombose, né? Mas vamos continuar com o assunto, né? Bom, a história da vacina, ela começa lá no século XVIII, tá? Com um médico inglês chamado Edward Jenner. Vamos chamar ele de Jenner, né? Na época, tá? Existia uma doença que deixava quem sobrevivia com sequelas e matava muita gente, mas muita gente mesmo. Essa doença chamada varíola, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, né? Ou no mínimo vai saber, né? Bom, então, o que é a varíola?
ela, além dela arrebentar, né? Como eu já disse, quem sobrevive fica com várias cicatrizes, né? Porque ela vai, eu acho que ela vai fazendo vários machucados, é tipo como se fosse igual tá na minha pele, machucadinhos por causa da químio, né? Que ela vai gerando, tipo, já comentei sobre isso, tipo uns cravinhos, é o que dá no queixo aqui, né? E aí ele estoura e com isso cria um machucadinho, né? A varíola é alguma coisa desse tipo, só que bem maior, né? Então, assim, fica aquele negócio horrível. O que Jenner percebeu, tá? Ele percebeu que as mulheres que tiravam leite da vaca, tá? De vaca, elas contraíam a doença da vaca e não a varíola humana. E com isso, elas tinham uma doença mais leve do que a da varíola humana. Aí ele teve uma ideia meio ousada, né? O que ele fez? Ele foi lá, tá? E pegou o pus de um dos machucados de uma vaca e aplicou aquilo ali no menino saudável. Depois expôs o menino à varíola humana e o menino não ficou doente. E então com isso nasceu a primeira vacina, tá? Inclusive é chamada vacina, tá? Porque significa vaca em latim. Em alguns lugares, né, a vaca é sagrada. Aí, às vezes aqui é por causa disso. Não sei, tá, gente? Tô brincando, tô chutando aqui, mas chutando horrores. Então isso aconteceu em 1796, tá? E esse foi o nascimento da primeira vacina, né, da história. Bom, vamos lá. Mais tarde, no século XIX, outro nome gigante da ciência, né, Louis Pasteur, ele estudou, né, os micro-organismos, né, e criou a vacina para doenças da raiva e antraz, tá? Então, tanto a doença da raiva, né, quanto o antraz, ele que criou a vacina. Né? A partir daí, a ideia se espalhou pelo mundo, né? Se conseguimos ensinar o corpo a defender antes, né, podemos evitar milhões de mortes, né? Esse é o conceito da vacina, né? Com o tempo as vacinas elas evoluíram, né, com a tecnologia e tudo mais, né? A gente tem a penicilina, né, que também é revolucionária, né? É uma vacina que salvou milhares e milhares e salva milhares e milhares de pessoas até hoje, né? Aí você tem a vacina que enfraquece a febre amarela, a da gripe, né? Como eu até falei há um tempo atrás, HPV, e você tem as mais modernas, né? Como as de NRA, né? Que são mensageiros, né? Que é com base na vacina da Covid, né? Ou seja, muita gente acha que foi muito rápido a criação da vacina da Covid, tá? Mas é porque muita gente não pesquisa e é usado como marionete, vamos falar a verdade. A gente às vezes é usado como marionete, né? Porque várias pessoas começam a falar um monte de besteira e se você não parar para saber separar o que é verdade do que é mito ou do que é o que a pessoa quer achar que é, né? Você acaba virando uma marionete. Ao contrário do que dizem, a vacina do Covid ela já vinha sendo estudada há muito tempo. Não necessariamente para o Covid, mas quando viram que ela, tendo algumas mutações, serviria para o combate à Covid, mudaram, vamos dizer assim, né? Mudaram ali o foco e por isso ela, entre aspas, foi criada num tempo recorde, né? E hoje está tudo muito mais rápido, né? Essa é a verdade também, né? Mas vamos dizer assim que
a vacina é tipo o Tadalafila, tipo o azulzinho. Quando começaram a criaram com um outro propósito e depois viram que para o outro propósito não funcionava, mas funcionava para a questão de problemas de ereção, né? E virou o que virou, né? O Viagra, e hoje você tem o Tadalafila mesmo, que é o genérico, né? Porque ao contrário de bactéria, o vírus ele sofre mutação, né? Então você tem que estar sempre ajustando aquela vacina para que ela combata aquele vírus. Corrigindo a besteira que eu falei há uns minutos atrás, tá? E matava muita gente, mas muita gente mesmo. E até hoje mata nos países aí mais precários, vamos dizer assim, né? A varíola ela foi erradicada em 1980. Então, desculpem a minha falha aí, tá? Eu devo estar confundindo com outra coisa qualquer que ainda tem ainda, né? E que mata muita gente nos países subdesenvolvidos, vamos chamar assim, tá? Mas você tem outras doenças que estão praticamente desaparecendo, né? Graças à vacina. Poliomielite, que a gente falou uns tempos atrás, né? Que é a paralisia infantil, né? Coqueluche, sarampo, meningite, tétano, né? Antes morria muita gente de tétano, né? Hoje em dia, eu mesmo uma vez trabalhando, pisei num prego, na mesma hora desci, fui num posto de saúde, tomei a antitetânica e acabou. Quando eu viajei para Punta Cana também, eu tive que tomar de novo, já tinha mais de 10 anos, né? E agora, assim, pelo que foi passado na época, eu não preciso tomar mais, né? Que eu acho que eu já tomei, como mudou a vacina, não preciso tomar mais. Eu já tomei a primeira vez e tomei, vamos dizer assim, um reforço, e agora eu não, entre aspas, não preciso tomar mais a antitetânica. Não sei se por alguma coisa extraordinária eu teria que tomar, tá? Mas é a famosa picadinha, né? Que ajuda muito, né? E salva muitas vidas, né? E combate, né? Também se você tem para bebê que tem imunidade baixa e tudo mais, né? Tudo isso a gente tem aí, a vacinação. Hoje tem várias, né, campanhas de vacina, a gente já comentou um pouquinho sobre isso, para ajudar a salvar a vida, né? Bom, gente, para finalizar, né, vamos falar um pouquinho, né, de os problemas que a vacina ela enfrenta até hoje, né? Mesmo com toda essa pompa de salvar milhões e milhões de vidas, né? A gente falar que foi uma das melhores coisas, né, que surgiram aí de 1700 para cá, né? A gente ainda encontra muito problema, né? Que são fake news, desinformação, né? E o que acontece? As pessoas, às vezes elas falam, mas tá todo mundo tomando, então se eu não tomar, não faz diferença. Porque se ninguém que está do meu lado pegar, eu também não pego. Isso é uma outra coisa também que atrapalha, né? E atrapalha bem. Inventar que vacina foi feita para virar crocodilo, entre outras besteiras aí que falaram uns tempos atrás, né? Isso é triste, porque enquanto você pega milhões de pessoas falando uma coisa, você pega centenas falando outra, e as pessoas acham que as centenas estão certas e não milhares de pessoas, né? Teve uma vez até que eu debatendo com uma pessoa que era dessa coisa da vacina, e engraçado, né, que quando ela pegou Covid, que era uma doencinha que não era nada, que os filhos pegaram, coisa tal, na verdade eu acho que ela pegou primeiro, ela se isolou de todo mundo. Mas não era uma gripezinha que não ia fazer mal para ninguém? E ela tinha se entupido de quê? Do tal remédio que falaram que ia ser o suprassumo, que era só tomar aquele remedinho que não acontecia nada com ninguém. E não é assim, gente.
né? Ainda mais com vírus, né? Mas enfim, as vacinas, elas têm estudo, mas muito longo até que elas comecem a ser aplicadas. Então não existe esse negócio de os caras inventaram ontem e já tá aplicando hoje, tá? Vamos pensar melhor, vamos ser críticos, não vamos aceitar o que qualquer pessoa fala com a gente, beleza? Bom, gente, espero que tenha gostado. Isso é um pouquinho, né? A gente falando um pouquinho da importância das vacinas. Quem não é inscrito, considerar se inscrever. Quem já é inscrito, dê um like, deixa aquele comentáriozinho pra gente lá. E uma ótima semana para todo mundo. Fui, um abraço.